ver, isso é uma história bem legal. Me falaram do Desnecessários. Um amigo meu era o Silvestre, que é dono do Joaquins, é meu grande amigo também, do Joaquins, lá do Joaquim Floriano. Nossa, amo o Joaquim. Nossa, o Silvestre tem que conhecer, ele é um cara maravilhoso também. Namorava a cantora da banda do Faustão, que eu tocava na banda do Faustão na época. Me ligou, você tem que ver Saudade daquele risoto do Joaquim. Nossa, eu do Beirute. Nossa. Então, e aí nós fomos assistir o Desnecessários. E lá eu tomei um choque. Eu falei, cara, quando eu vi Desnecessário, pra quem não sabe, era um grupo de comédia, com sketches, né, tinha tudo, tinha um monte de coisas legais. Eu fiquei muito impressionado com o Esther Blitz e com o Paulinho Serra. Falei, cara, esses dois caras... Tinha um monte de gente. Tinha o Marrom, pra quem não sabe. Tinha o Capela, tinha a Mia Mello. A Maíra Shark. Acho que a Mia nem tava. Acho que era a Maíra só nessa época. E aí... Eu lembro que eu entrei atrasado, que eu tinha vindo de gravação do programa do Faustão. Me puxaram pro palco. Então eu já participei. Aí o Marrom me conhecia, porque ele toca. O Capela me conhecia e foram falar comigo. Os únicos que eu não conversei foi com o Paulinho Serra e com o Edu. Putz, os caras que eu mais gostei eu não falei, assim, né? Uhum. Porque realmente eles eram fora da curva. O Paulinho era meio diretor e eu falei, cara, esses dois caras, quem são esses caras? E o Edu não era do Pânico, tampouco o Paulinho, enfim. Eram caras desconhecidos, assim, né? Aí tudo bem. Pra vocês fazerem uma ideia, a Cris principalmente, que é da comédia, o Ao Vivo Bar, eu que inaugurei tocando com a minha banda. Caralho! Eu inaugurei ao vivo, depois reinaugurei, porque eles inauguraram, porque eu fazia parte do casting do Bourbon Street, a minha banda. E o Bourbon, o Ao Vivo, era um mini Bourbon. Aí então o Cris do Ao Vivo ligou pro... Na época não era nem o Cris, eu acho que era o Marcelo Jesuíno, que era um ex-dono, que era sócio do Cris. Ligaram pro pessoal do Bourbon, queremos uma banda assim, compacta. Eu tinha um trio, já tenho a banda. Então inauguramos o Herbert, que é do Bourbon. O Herbert é o cara do Bourbon Street. O Bourbon Street é uma casa emblemática de soul music. Quem inaugurou a casa foi o B.B. King, pra você fazer uma ideia. Eita, tem a guitarra dele quando você entra lá. E aí o Herbert é o cara que viaja pra contratar as bandas. Ele tem um casting de banda que eu faço parte. Me pôs pra inaugurar. Então eu tinha entrada franca no Ao Vivo. Começou o stand-up, lá fui eu assistir com a minha ex-mulher. E eu já fazia no workshop esses textos, assim. Quando eu olhei aquilo, e olha o dia que eu peguei. Era o Rabin, o Marcelo Adnet e encerrava o Gentili. O Gentili tava no CQC. Mas assim, até vou falar assim, eu sei que você ama o Gentili. Você já falou isso várias vezes aqui, inclusive em outros podcasts, né? Fãzaço do Vênus esse aqui. O Danilo, ele me impressionou de uma maneira... O Rabin é o Rabin, né? Que não tem como não gostar, né? E o Danilo tinha aquela expectativa. Ele vai encerrar. Eu lembro que ele chegou tarde pra caramba, de bermuda. Aí eu falei, putz, não é possível esse cara ser melhor que esses outros. Ele arregaçou. Eu falei, cara, eu fiquei tão impressionado com aquilo. E aí eu fiquei meio chocado com essa história de, cara, os caras fazem o que eu faço e ganham dinheiro. Né? Não sei, né? Enfim, eu fiquei muito impressionado com o nível do negócio, assim. Então tudo isso foi meio de uma vez só pra mim, essas informações todas. E aí, logo depois... Eu sou muito amigo do pessoal do Pânico por causa de música. O Carioca toca, o Zuckerman também gosta de som, o Bola, o Emílio, eles frequentavam o lugar que eu tocava. Então eu já conhecia a galera, e eles me conheciam. Então o Carioca sempre fala até que ele é meu fã antes de eu ser dele. Uhum. Porque eles já me assistiam, eles não tinham as caras conhecidas, eles eram do rádio. Eu não conhecia a cara do Emílio, assim, era tudo pelo áudio, né? E aí eles iam me assistir numa casa que chamava Marcenaria. Quando começou o Pânico na TV, eu já conhecia todo mundo. Nossa, o Bola! O Carioca, os caras tudo que me assistem lá, o Zuckerman. E aí eu precisei lançar um disco, liguei pro Carioca. Né? Bem depois. Carioca, um disco aqui que eu fiz e tal, vem lançar aqui no rádio amanhã. Aí me ligou o Pastor, que era o diretor na época lá, produtor. Me ligou e eu fui no dia seguinte lançar o meu disco no Pânico no rádio. E o Edu tinha acabado de chegar. E no Bourbon Street eu já contava histórias de comédia para público que não eram de comédia. Minhas sketches aqui eu faço as mesmas até hoje. Minhas do Samba Enredo... E parava o show, contava no Bourbon. E aí começou a acontecer uma inversão. Muita gente ia pro meu show e... Você vai contar aquela história? Caramba, os caras estão gostando. E eu tinha meio vergonha no começo. Parava um show de soul music pra contar história, pra contar piada. Mas todas as histórias musicais, assim, né? Então se não tava dando certo, eu tocava. Se não riam muito, eu saia tocando. Aí eu fui lá no Pânico lançar esse disco e o Bola começou, o Carioca começou. Conta aquela história lá, não sei o que lá. E o Edu tinha chegado no Pânico, ele era o Polvilho, César Polvilho. Quando eu contei, o Edu adorou as histórias e me chamou no privado ali. Cara, eu amei essas histórias. Ele era meio estranho, assim, sabe? Você vai tocar em algum lugar? Ele é ainda. Ele é estranho ainda. Ele é esquisitíssimo. Depois eu te perguntar, porque muita gente fala mal dele e eu queria entender o porquê.
Muita gente. Talvez tenha uns porquês, Muita. assim, mas eu seria incapaz de falar mal do Edu e do Paulinho Serra, porque são os caras que me ajudaram e são meus amigos pessoais, assim, demais. E eles não se falam, isso pra mim é uma coisa terrível, né? A gente pode até falar sobre isso abertamente, porque é uma coisa pública até. O Paulinho e o Edu não se falam. não se Muita falam. gente não fala com o Edu, então eu queria entender tem uns motivos, assim, qual talvez... que é. Caramba, não sou eu que vou ser o X9 do Edu aqui. Então, beleza. Mas enfim, aí o Edu, ele falou comigo lá no Pânico e me deu o telefone dele. Ele era o César Polvilho, né? Lá no Pânico, já tava estourando. E aí eu fui fazer um show no ao vivo, o próximo show que eu tinha. O ao vivo era assim, minha casa habitual, assim. Eu tinha show todo mês, assim, né? Uma vez por mês, praticamente. Eu cheguei a tocar toda semana, depois uma vez por mês. Pra quem não sabe, ao Vivo Music é fechado hoje, mas era uma casa que começou com stand-up, teve a noite lá muito famosa. Inclusive, a última data que eu tinha marcado lá foi no iniciozinho da pandemia. Foi na primeira semana de março, E aí não tava perto do carnaval ali, acabou que o show caiu, e aí depois, quando veio a notícia, já tinha fechado de vez. É uma pena, porque foi uma casa pra mim muito importante, enfim, era minha casa, era assim, o quintal da minha casa, assim, eu falava, né, ao vivo. E aí eu tinha achado ao vivo essa história engraçada, porque eu falei, pô, vou ligar pro Stablish, ele pediu pra ligar, aquele cara, eu falava o Polvilho, né? Não sabia nem, acho que não sabia nem o nome dele, sabia por causa... eu lembro que no final, eu falei assim, cara, eu te vi nos 10 necessários. Ele, sério? Pô, me dá um abraço. Juro, foi exatamente isso. Me dá um abraço. Eu dei um abraço nele. Cara, eu gosto muito desse tipo de teu humor aí, cara. Ele falava assim, eu gosto desse tipo de humor que você faz aí, cara. Eu falei, tá bom. E aí, o que eu fiz? Lançamento do meu clipe, eu divulguei. Porque perrengue, não ia ninguém mais no meu show. E meus amigos, pagava. Eu inventava história. Lançamento do meu clipe. Vou lançar um clipe, mas não tinha clipe nenhum. Então eu peguei um clipe de papel, assim, fiz essa piada, juro por Deus. Peguei uma imagem na época, coloquei, tinha um telão no ao vivo, uma televisão zona. Peguei e coloquei um clipe desse clipe de papel no telão e assim, a hora que falasse lançamento do clipe, ia ser, aí peguei e liguei pro Edu. Pô, vou ligar pro cara do Pânico e assistir. Ele falou pra ligar. Aí liguei, é o Marcinho. Ele, que Marcinho? Eu falei, filho da puta, cara. Fiquei muito sem graça. Não, que você falou que quando eu fosse tocar pra te avisar. Quando você for tocar, me avisa que eu não tenho amigo aqui, eu sou do Rio. Daí ele, cara, não tô lembrando. Eu fui na rádio da entrevista, lembra? Ah, tá. Quando que é? Falei, na sexta. Onde é? Ao vivo. Eu tô no aeroporto fazendo uma matéria pro Pânico, eu não posso falar. E desligou. Falei, nossa, que cara grosso, cara. Falei, nunca mais ligo. Cheguei no show, tô lá na coxia, aquele cara do Pânico tá numa mesa sozinho tomando uísque. Falei, quem? O Edu? Tá aí Aí eu olhei pela frestinha lá da cortininha e falei, nossa, o cara tá sozinho numa mesa, o Edu. E bem no dia que eu ia lançar o clipe. Falei, puta, que vergonha. Falei, nossa, cara. Mas foi ali que você ganhou o coração Mas dele. a banda era muito top. Inclusive o Dom Paulinho Lima, que era o cantor, depois explodiu no The Voice uma certa época, bem depois disso. Então, o Edu já tinha visto a gente na rádio. A hora que a gente entrou, era um negócio muito impactante mesmo, o Paulinho cantando. A banda era muito legal, era um trio muito louco, assim, né? Muito impactante. E aí, eu falei, cara, vou ter que lançar essa porra do clipe agora. Então eu lançaria, assim, jogaria o clipe de papel pra galera e apareceria no telão. Ó, o lançamento dele tava lotado, cara. Nossa, isso fez com que ele gostasse mais ainda de mim. Ele falou, cara, o negócio do clipe que você fez... Isso é a cara dele. Meu, é assim que eu gosto. Ele bebaço. Ele falou assim, a Carmin vai te ligar, ele falou pra mim. Vai te ligar, mas bebaço. Aí todo mundo tirou foto com ele, já tava meio conhecido. Falei, cara, que louco aquele cara. Veio sozinho, encheu a lata. Sozinho. Aí depois de um ano, ele me ligava às vezes e me deixava um recado. A Carmin me ligou. Essa Carmin, que é uma produtora super famosa. Acho que ela tá com o Whindersson Nunes, inclusive. Ô, louco. A Carmin é uma produtora de teatro. Ficou minha amigona, assim. A Carmin... E a Carmin, inclusive, eu imitava a Carmin, cara. Meio quase agiu, assim. Ai, Marcinha, vai, ordem, são ordens lá de cima. Eu imitava a Carmin. Eu imitava na peça todo mundo mal imitado, assim. O anão, eu imitava o Pedrinho, o anão. Todo mundo. Passei trote pro Edu de anão, olha. Enfim.